a gente situar a espiritualidade carismática dentro da espiritualidade da igreja. Infelizmente a gente é obrigado a escutar certas coisas falando assim: a espiritualidade carismática ela é inferior a isso ou aquilo. A espiritualidade carismática ela é dom de Deus, como a espiritualidade litúrgica é dom de Deus, como a espiritualidade salvista é dom de Deus, como a espiritualidade franciscana é dom de Deus. Então quem somos nós para falar que Deus deu algo menor ou maior do que isso? Então eu acho que isso não condiz, simplesmente assim, não condiz. Então qual que é o objetivo desse estudo? A gente saber que a gente tem cidadania dentro da espiritualidade da Santa Igreja, dentro da espiritualidade, do mover do Espírito nesses anos todos. Então nós vimos o conceito de espiritualidade e agora a espiritualidade na Bíblia, né? Conforme a gente vê e vimos já em Gálatas 5, né? É viver no Espírito, é ser conduzido pelo Espírito. Só que nós podemos ter uma espiritualidade que não é espiritualidade, que pode ser algo até doentio, e o que não falta são, vamos dizer, seitas, né? Que podem ter uma dita, entre aspas, espiritualidade e não ser espiritualidade coisa nenhuma, ser algo muito mais carnal do que espiritual. Em Marcos 9,42 vai dizer que e quem causar escândalo a um só desses pequenos que creem em mim, melhor seria que amarrasse ao pescoço um grande nó e o lançassem ao mar. Então nós podemos cair no pecado de ter uma espiritualidade que destrua a fé dos pequeninos. A gente pensa que isso daqui, isso o próprio Papa Bento, e como Cardeal Ratzinger falava isso, não é somente a sexualidade que pode matar a fé de um pequenino. Um ensinamento errôneo, um mau exemplo, nós podemos destruir a nossa fé e a fé do outro. Então nós podemos ter uma falsa espiritualidade e essa falsa espiritualidade destruir a vida de uma outra pessoa, e também a nossa. Por isso, a gente tem que perguntar para a Bíblia, né? Na Dei Verbo 24 vai falar que a Bíblia é a alma da Sagrada Teologia. Então ela se torna esse mover. Então o Ruach, que é o Espírito, é ele o sopro que em Gênesis 1:2 move a criação, né? Ele se torna a essência da nossa alma. E aquilo que está no Salmo 103, versículo 30: se enviais o vosso Espírito, eles revivem e renovais a face da terra. Então é o Espírito. O que a gente professa no credo, que eu falei outra vez e repito: o Espírito que dá a vida. No credo niceno-constantinopolitano a gente professa isso, né? O Espírito que dá a vida. Uma das características da espiritualidade é proporcionar vida e vida em abundância, conforme João 10:10. Se essa espiritualidade, dita espiritualidade, produz morte física ou espiritual, essa espiritualidade não vem de Deus. Então aí já começa um critério para a gente analisar se a gente tem uma espiritualidade plena ou não. Em Eclesiastes 8:8 vai dizer: o ser humano não é dono da vida, não é o dono do sopro da vida. O sopro é dádiva de Deus. E como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus nos capacitou, conforme Gênesis 1:26-27, a ser imagem e semelhança dele. Então ele nos capacitou para que tenhamos essa possibilidade de relacionamento com ele. O único ser que se relaciona com Deus é o ser humano. É o ser humano. Claro que todo mundo está na mão de Deus, toda criatura está na mão de Deus, mas o ser humano é o único que consegue corresponder livremente ao chamado de Deus.
Então isso o cachorro não faz, isso o peixe não faz, isso o gato não faz. É só o ser humano que consegue livremente dar a sua resposta a Deus, tá? 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Outra característica da espiritualidade: primeira, ela deve proporcionar vida. Segundo, ela deve proporcionar liberdade. Pensamento de seita, que acorrenta as pessoas, que cria pensamento supersticioso, que cria pensamento mágico, que cria legalismo, puritanismo, moralismo doentio, isso não vem de Deus, tá? Então, uma outra característica dessa espiritualidade é João 8,32: eu vim para que todos tenham essa liberdade, tá? Então, essa liberdade, ela tem que existir. O Filho do Homem veio para que nós sejamos verdadeiramente livres. Então, espiritualidade tem que nos conduzir à vida, que é relacionamento pleno, tem que nos conduzir à liberdade, tá? Então, são características da espiritualidade. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção, enviou-me para levar a boas novas aos humildes, aos pobres, curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a liberdade. Então, esse Espírito, nós vemos a plenitude dele em Jesus. Jesus vai citar isso em Lucas 4. Agora, olha a ação do Espírito no profeta e em Jesus. Leva a quê? A deixar o outro livre. Leva a quê? A dar vida. O que é curar? O que é curar? Interiormente ou no físico? É verdadeiramente proporcionar vida. Então, nós temos que ir para uma espiritualidade que nos dê liberdade, nos dê vida, mas quem é da espiritualidade verdadeira vai querer que o outro seja livre e vai querer que o outro tenha vida. Correto? Então, são características da espiritualidade. Jesus é aquele movido pelo Espírito, e no dizer de São Paulo, em Romanos 8,11, a vida, também diria que a vida dá vida aos vossos corpos mortais, pelo Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito é que se une ao nosso Espírito e faz com que clamemos Abba Pai. E aí nos tornamos templos da Santíssima Trindade. Então essa é outra verdade cristã. Pelo batismo nos tornamos templos do Deus vivo. E essa é uma consciência cristã que nós devemos ter. O cristianismo, ele não é somente conhecimento. Em primeiro lugar, o cristianismo é a ação da graça de Deus. É por graça que nós somos salvos, como vimos hoje na leitura breve da hora média. É por graça que vós sois salvos. Então, outra característica da espiritualidade cristã é dar vida, proporcionar vida, e nós proporcionarmos vida e liberdade no outro. A gente é livre para deixar o outro livre. Nós somos templo da Trindade. E outra característica, crer que a graça de Deus salva. E aí nós trabalhamos a nossa humanidade nisso. O Espírito, conforme Romanos 5,5, o Espírito Santo foi derramado em nós, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Outra característica da nossa espiritualidade é o Evangelho de hoje. Espiritualidade que não leva a amar. Vai me desculpar, pode ser qualquer coisa, mas minha espiritualidade cristã não tem nenhuma. Vou repetir o que eu disse na homilia. É escola amores.
Então o Espírito Santo nos chama a essa escola de amor. Por isso que a gente lida com pessoas fracas, frágeis, a gente machuca, a gente é machucado. E aí a gente vai aprendendo a lidar com fragilidade humana. Porque o amor é ir ao encontro dessa fragilidade humana. Conforme está em João 3,34, que é o evangelho de hoje. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E olha o que Jesus disse: assim reconhecerão que vós sois meus discípulos. Então o discípulo de Jesus não é reconhecido pelo traje, não é reconhecido pelos penduricalhos, não é reconhecido porque se reza isso ou aquilo. Não estou falando que isso não é importante, tá? Eu uso água. Não estou falando que isso não é importante. Eu estou falando que se isso tudo, essa parafernália toda, não nos leva a amar, precisa repensar a vida. Algum problema está tendo. Então nisso reconhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então é liberdade, é verdadeiramente criar essa liberdade no outro, é esse amor, é ser templo do Espírito Santo e é proporcionar vida em mim e no outro. Então são características que a gente não pode perder de vista, senão nós podemos nos perder, tá? Nos perder, e às vezes colocamos-nos como exemplo para os outros, e a gente precisa tomar consciência disso. Outra característica, tudo isso nos leva, conforme Romanos 8,15, somos filhos de Deus, clamamos a papai. Se cada um aqui é filho de Deus, tradução, nós somos irmãos. Então a espiritualidade nos leva à consciência que nós somos irmãos, família de Deus, família de Deus. Então essas características da espiritualidade cristã, elas atravessaram a história. Só que na história houve alguns problemas aqui ou ali. E ao invés de a gente ficar condenando a história, a gente deve aprender com aquilo que foi a espiritualidade cristã na história. Então, de novo falando, uma espiritualidade que gere vida em mim e no outro, uma espiritualidade que gere comunhão, que aí somos todos irmãos, uma espiritualidade que proporcione amor, somos templos da Trindade. Todas as características que eu falei, elas foram vividas durante esses 2000 anos de cristianismo. Só que teve problema também, como nós hoje também temos problema. Então, vamos fazer um en passant nessa história da espiritualidade cristã. Primeiro, a característica de Atos 2,42 é outra característica que aponta para a espiritualidade cristã. Eles perseveravam, os cristãos, na doutrina dos apóstolos, nas reuniões de comum, na fração do pão e nas orações. Essa é a característica também da exterioridade da nossa espiritualidade cristã. Uma espiritualidade da doutrina dos apóstolos, tradução, baseado na palavra de Deus. Uma espiritualidade da fração do pão. O que é a fração do pão? É a Eucaristia, uma espiritualidade que tem a característica litúrgica e que viva a comunhão, a caridade. Então a palavra de Deus que cai no nosso coração é selada pela graça nos sacramentos, e isso tem que se tornar vida na nossa vida. Então é assim que o Espírito Santo vai agir em nós, é assim que nós podemos viver no amor, que é a caridade, proporcionar vida, ser templo da Trindade, é através dessa estrutura que está em Atos 2,42. Esses cristãos viveram na idade antiga da igreja uma espiritualidade caracterizada por ser uma espiritualidade martirial. Por quê? Ser cristão era ser morto.
Porque pensa, gente, é como em hoje estar em regime de força, Coreia do Norte e companhia. Olha as características da espiritualidade cristã. Eu vou chegar na Coreia do Norte e falar: olha, vocês são chamados a amar uns aos outros. Todos são filhos de Deus. Você sabe que os filhos de Deus é livre? Filho de Deus pode falar, filho de Deus pode se reunir e conversar, filho de Deus é livre para andar para lá e para cá, para pregar o Evangelho. É tudo proibido isso? É óbvio que cristianismo tem que ser na clandestinidade, porque o regime de força não vai acolher verdade cristã, ou vai instrumentalizá-la, que aí já é outro departamento. Quem levou a espiritualidade cristã para o Império Romano? Foram os servos e servas, os pobres. E aí, a partir deles, começou a chegar nas matronas romanas, começou a chegar nos grandes do Império. E aí o Império começou a ver isso como um problema. Por quê? Começa a pregar essas verdades todas. E aí vem, claro que tem a desculpa da idolatria. Mas a idolatria vem para destruir o cristianismo. Como desculpa, mas o pior era esse tipo de ideia que ia contra toda a estrutura. Aí vem os mártires de Leão em 177, os mártires de Cartago em 202, Santo Irineu em 202, Perpétua Felicidade em 203, sendo que uma estava grávida, São Cipriano e São Lourenço em 258, e por aí vai. Então era uma espiritualidade, não de nós aqui sentados numa capela confortavelmente, era de perseguição. Nós vamos ser mortos, simplesmente por viver na fé. Agora, martírio é também chamado de Deus. E aí, nas 7 grandes perseguições que o Império Romano fez, a igreja da época sempre leu como chamado de Deus. Tanto que todos os papas, desde Pedro até o ano 303, foram mártires. O único que não foi depois foi São Silvestre, a gente comemora no dia 31 de dezembro, porque ele foi o primeiro aqui que depois do 313 ali estava naquela época da liberdade, que o resto todos foram. A espiritualidade, então, ela tinha essa radicalidade. Não confunda radicalidade com extremismo, com sectarismo. Radical vem de raiz, é aquela busca de viver o mais parecido com Jesus. Mais parecido com Jesus é o mártir, é aquele que dá o sangue por causa da fé. E aí começou a haver pessoas que queriam viver essa radicalidade e iam para o deserto, como o caso de Santo Antão, que viveu do ano 251 a 356. E muitos outros homens e mulheres iam pro deserto, ou iam para comunidades isoladas para viver a espiritualidade de modo extremo, radical, na total entrega a Deus, tá? Na alta Idade Média, do ano 303 a 1073, apesar que para a igreja começa no ano 604, que é a morte de São Gregório Magno. Mas o que caracteriza essa época? Aí nós estamos com São Bento, né? São Bento, em 520, ele escreve a regra, e essa regra, monge de Mônaco, mas vive junto, que é cenobita, né? Então, essa coisa de viver vidas juntas aí. O que é monge? Monge é aquele que sabe viver com ele mesmo, tá? Isso está no começo da regra de São Bento. Então, o verdadeiro monge, que é o anacoreta, aquele que vive só, como Santo Antão, é aquele que, na labuta da vida comunitária, aprendeu a viver sem o consolo de ter outra pessoa com ele.
Então aí nasce essa espiritualidade em que há uma espiritualidade comunitária, mas que leva ao amadurecimento do ser humano. Aqui nós já estamos com cristandade, evangelizar, já ia para evangelizar os povos nórdicos, já era uma espiritualidade em que a igreja já era uma instituição clara, aceita e que dominava aí. Com a vinda de Carlos Magno e o Império Romano Germânico, Carlos Magno traz para dentro do cristianismo umas certas ideias até pagãs nesse ponto, tá? Não que as ideias sejam ruins, mas às vezes elas trazem algum tipo de problema. E por outro lado, a luta contra o arianismo, que falava que Jesus não era Deus. Isso daí marcou a Idade Média. Então, quais as características da espiritualidade da Idade Média? Uma consciência enorme do pecado. Porque com a vinda de certos elementos de outros povos, Deus começou a não ser visto como o evangelho de hoje. Um Deus que fala, dou-vos um novo mandamento, amai-vos aos outros como eu vos amei. Mas uma imagem de um Deus muito pesado, muito mais parecido com Odin, que é o Deus da Valhalla, que é lá de Thor e companhia, do que o Deus cristão. Então começou a entrar um medo muito grande dentro do coração humano, e a espiritualidade da Idade Média começou a ser muito marcada por esse medo. Outra característica da Idade Média em matéria de espiritualidade, saindo daquilo que era Atos dos Apóstolos e da experiência comunitária, muito individual. Vocês entram a Catedral da Sé, é a catedral de estilo neogótico. O gótico, ele é marcado pelo quê? Como a Catedral de Santos também. É marcado pelo quê? Uma igreja alta, certo? Aqui ainda é claro, mas você vai para a Europa, é tudo escuro. É uma igreja alta, escura, e que te puxa para cima, que é para Deus, mas no individual. No individual. Então começa uma espiritualidade muito fechada em si mesmo. A adoração a Cristo vai frisar a divindade. Por quê? Como estava muito marcada a humanidade, vai frisar a divindade. Aí o povo vai frisar a humanidade para poder compensar. E aí vem todo um processo do quê? De Senhor morto, de adorar a humanidade de Jesus. E aí vem certos descompassos nessa relação, tá? E o que acontece? A liturgia, que ela é a marca a marca primeira da espiritualidade cristã, ela começa a se isolar muito do povo, tá? O que o povo faz? Uma espiritualidade marcada muito pelas devoções. E aí começa esse porquê. Eu preciso me alimentar. Já que o altar está longe, então eu vou me alimentar das devoções. Então isso marca essa espiritualidade. Na Baixa Idade Média, que é a partir da eleição do Papa Gregório VII em 1073, começa a marcar o surgimento do quê? Das ordens mendicantes. E ordem mendicante que é franciscano, dominicano, trinitário, é aquela espiritualidade da pobreza, do convenire, que é convento, que é reunião, que é lugar de encontro, tá? Uma espiritualidade para ir pregar aos mais simples. Então vem um processo, uma busca maior de penitência, só que aí caem certos exageros, tá? O que marca esse tempo é a imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Então é essa coisa, esse processo de
eu preciso entrar com aquela individualidade toda nessa imitação do próprio Cristo. E aí vai marcando como deve ser o meu relacionamento com Deus. Não o nosso relacionamento com Deus, mas o meu relacionamento com Deus. O povo cada vez mais afastado, vem a peste negra, acaba com 1/3 da Europa, muita gente morre, inclusive clérigo, uma ignorância absoluta vem. Século XVI surge o quê? Reforma protestante. E uma das marcas da reforma protestante é sola escritura, sola gratia, sola fide. Por que sola escritura? Porque você, igreja segundo Lutero, colocou um monte de devoções, um monte de coisas, então precisa voltar à essência que é a escritura. Vocês estão confiando demais na materialidade, precisa confiar na graça de Deus. Certo? Qual a primeira coisa que Lutero vai contra? Indulgência. Por que indulgência? Por que precisa de igreja para ficar intermediando? O ser humano pode ele mesmo se encontrar com Deus. Não precisa de mediação igreja. Então a visão de Lutero é criar o quê? Uma igreja espiritual, em que nós congregando, por isso que se pergunta onde você congrega, nós congregando, nós como batizados já é igreja. Para nós católicos isso não funciona assim. Aí vem o Concílio de Trento, que vem marcar o quê? Uma espiritualidade verdadeiramente eclesial, que marca a igreja verdadeiramente como querida por Deus e corpo de Cristo. E aí surgem ordens como a Reforma Carmelitana de Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, e os jesuítas, que vêm falar o quê? Precisamos voltar a uma via de oração que seja contemplativa, do escondimento, que marque pelo desapego, uma oração uma espiritualidade verdadeiramente que faça o ser humano crescer. E Teresa vai falar muito do que? Do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Tá? Só que o que acontece com o processo histórico? O povo vai sendo relegado cada vez mais às devoções. Às devoções. No século XIX, isso chega no cume, em que, como que se vivia um cristão no século XIX? No Brasil era pior ainda, né? Vocês vão ver no interiorzão mesmo, e com perguntar como que era a igreja no século XIX, era o quê? Era caracterizado pelo catolicismo festeiro. O padre rezava a missa, mas o povo não via a hora de ir para a quermesse. Porque o lugar do povo se congregar era a quermesse. Era a quermesse. Hoje tem muito mais diversão, naquele tempo não tinha. Era um catolicismo marcado pelo quê? Aquilo que veio de devoção da Idade Média não melhorou, apenas se aprofundou e diversificou. Certo? Os fiéis eram orientados para rezar o terço na missa. Por quê? Porque não se entendia o latim. Os jesuítas no século XVIII ensinaram o povo a rezar assim. Então a espiritualidade se caracterizava pelo quê? Pela devoção. Pela devoção. É uma relação entre eu e Deus, mediado por um monte de oração, e chega. Não se aprofundava. Não se aprofundava. Com o Concílio Vaticano II, mas isso 100 anos antes, começou a necessidade do quê? Escuta, o cristão, ele não pode ser uma pessoa ignorante. Então, precisa o cristão voltar a ter a Bíblia na mão. Que a Bíblia chegou traduzida aí para o índice. Ser proibido o cristão ter a Bíblia na mão. Primeiro ponto. Então, isso a Dei Verbo vai falar.
O cristão tem que ler a Bíblia. Segundo ponto, uma espiritualidade litúrgica. O povo precisa participar da liturgia, que estava afastado. Certo? Terceiro ponto, o Espírito Santo está nos textos do concílio, porque as igrejas orientais colocaram, porque o Espírito Santo viveu um esquecimento durante séculos, porque como tinha que frisar a divindade de Jesus, a terceira pessoa da Trindade ficou meio esquecida. Então se retoma o Espírito Santo. O leigo ser povo de Deus, como a hierarquia povo de Deus. Então uma espiritualidade que valorizasse o leigo. Aí vem o concílio. Quais as características da espiritualidade exteriormente da espiritualidade carismática? Tá? Aqui no livro vai dizer essas características que eu acabei. Então, a igreja, sacramento universal de salvação, a íntima união da igreja com toda a família humana, a igreja é serva da família humana. Os leigos não devem ser considerados ovelhas impotentes, mas são agentes de evangelização, como a maioria de vocês hoje aqui atua em igreja. Antes era assim? Não, tá? O pastoreio deve fazer parte da vida laical, e a identidade não está mais presente na vida religiosa isolada do mundo ou na hierarquia. A identidade cristã está alicerçada no quê? Qual é a base da identidade cristã? O batismo. Muito bem, Márcia. Tá? O batismo. A nossa espiritualidade. Se a espiritualidade é batismal, todo leigo é da espiritualidade cristã, todo hierarca é da espiritualidade cristã, e toda a vida religiosa brota dessa espiritualidade. A participação na liturgia deve caracterizar isso, tá? De modo que esse Espírito Santo e seus carismas, conforme a Lumen Gentium 12, se existe renovação carismática, se deve ao Concílio Ecumênico Vaticano II, que na Lumen Gentium vai dizer: esse mesmo Espírito não só santifica e conduz o povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios, mas adorna com virtudes, mas distribuindo a cada um seus dons como apraz. E esses dons vão ser os carismas, vai citar 1 Coríntios 12, por aí vai. E por fim, a igreja, por essência missionária, não pode viver só uma espiritualidade fechada em si mesma e aberta aí ao diálogo ecumênico. Padre, tá? Hoje em dia, os tradicionais batem nesse documento, né? Os extremos, como o senhor falava. Sim. Batem nesse documento. Sim. Por isso que também rebate tanto o Concílio Vaticano II. Tá? E é isso que nós vamos começar a pensar. Gente. Essas características são características da espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã, que eu falei desde o início, ela também se encontra numa espiritualidade aberta aos carismas. É uma espiritualidade eclesial, uma espiritualidade trinitária, uma espiritualidade cristocêntrica, uma espiritualidade que leva o ser humano a crescer. Quando a gente é batizado no Espírito, porque tudo isso depois a gente vai se aprofundar, mas quando a gente é batizado no Espírito, vem o que em nós? Quais as características de quem é batizado no Espírito? Ardor missionário. Segundo, amor à palavra de Deus. A gente tem sede de ler a Bíblia, gente. Então essa espiritualidade bíblica que vem de lá do começo foi esquecida com o tempo. É o Espírito Santo que traz de novo. Não dá para falar em carisma sem falar em missão. Ter carisma para si mesmo não existe.
Carisma só é dado para quem serve. Quem não trabalha não tem carisma, porque já não serve para nada. O carisma é dado para servir. Os dons são dados para servir. Então, uma imagem de igreja serva, uma igreja que vai ao encontro do outro. Outra característica, sede de conversão, mudança de vida. Outra característica, o ser humano é transformado pela graça de Deus. E como isso pode ser Tá? explicado, Padre? Como é? Porque quando você opta, qual o maior inimigo do cristianismo de todos os tempos sempre foi, e de qualquer coisa, chama-se ideologia. Quando você transforma o cristianismo em ideologia, você começa a fazer, guarda essa palavra, gente, preferências. Então aí eu começo a fazer assim, não, a minha espiritualidade, ela não comporta isso, ela não comporta aquilo. Aí eu amo a espiritualidade, mas sabe que eu não gosto muito de rezar? Eu amo ter espiritualidade, mas eu gosto de uma espiritualidade na minha casa, eu sozinho, eu e Deus. Eu amo ter espiritualidade, mas eu não gosto de ir na missa, conviver com pessoas, isso me deixa mal. Eu amo espiritualidade, mas eu quero todo mundo igualzinho a mim. Eu amo espiritualidade, mas tem que pensar do mesmo modo que eu. Aí você tem problema. E aí o que começa uma coisa de particularizar. E aí deixa de ser cristianismo, que é encontro com a pessoa do ressuscitado, e começa a virar ideologia. Tá? Deixa de ser uma espiritualidade eclesial e vira eclesiástica, que vira só de estrutura eclesial. Aonde a igreja perde isso aqui, ela começa a morrer. E aí a gente entende porque está morrendo em certas áreas da Europa. Por quê? Fica fechado. Aí se fecha, aí acabou. Então, a história da espiritualidade mostra. E outra coisa também, gente, tudo é providência de Deus. E a gente pode falar que Deus permitiu a reforma protestante? Com certeza, porque nós estávamos no caminho errado. E aí precisa de um processo aí para a gente acordar, né? A igreja estava entrando na Idade Média, ali no final da Antiga e começo vem quem? São Bento. Estava tudo sendo destroçado, porque o Império Romano tinha desmoronado. Quem manteve a cultura e os ideais do cristianismo foi o monaquismo. Quando a igreja parte muito para estrutura, riqueza, poder, vem quem? Franciscano, dominicano, trinitário, ordem mendicante, que é os catequistas são ordens que verdadeiramente vêm recobrar aquilo que é o essencial. Vem a reforma protestante, surge pessoas que vêm falar do quê? Da importância do eclesial, da contemplação, daquilo que é ser católico, a frase de Teresa. Então Deus vai suscitando, e a gente lê que a renovação carismática, com essas características da espiritualidade carismática, é para o nosso tempo, quando vivida de modo cristão, porque também dentro da renovação há exageros também, como todo lugar tem exagero. Então a gente fala dos tradicionalistas, parece que é um bloco monolítico. Não é. Tem sede vacantista, tem conclavista, tem de tudo dentro. Tem de tudo quanto é coisa dentro. Tá? Então tem muita divisão. Então nós precisamos sempre voltar à unidade católica e a essa espiritualidade, que é essas características que eu disse. A nossa vida é sempre voltar a esse equilíbrio, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá? Uma coisa aí que é importante a gente ter
bem claro, é que a gente não para pensar isso. Todo mundo vai no médico aqui, tá? Então tem dor aqui, tem dor ali, tem isso aqui, tem isso lá, o que não falta é perrengue aqui, perrengue ali. Então eu comi tal coisa, isso me fez mal. Por que me fez mal? Porque eu tenho intolerância a isso, eu tenho problema com aquilo, e aí então eu vou evitar de comer isso. O que isso te leva a fazer? A conhecer teu corpo, não é? Não é todo mundo aqui que tem o mesmo corpo. Então cada um tem um corpo diferente com as limitações que esse corpo tem. E o que a gente na vida vai aprendendo? Vai aprendendo a lidar com o corpo que tem. Esse é o nosso organismo físico. Em espiritualidade, e agora é isso que nós vamos pensar aqui, existe um organismo espiritual. Já pararam para pensar nisso? Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos equipou interiormente. Nós temos capacidade para acolher Deus em nós. Então, encerrando essa formação aqui, nós precisamos conversar sobre organismo espiritual, essa estrutura que a gente tem. Gênesis 2:7, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhes nas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, como imagem e semelhança de Deus, nós entendemos que o homem tem essa dimensão material, mas o ser humano tem uma dimensão espiritual. Então nós temos em nós esse equipamento espiritual, esse pulsar em nós, tá? Para que ouçamos a palavra de Deus e ela se frutifique em nossa vida. Em Lucas 6,45 vai dizer: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro, seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se há um organismo físico, há um organismo espiritual. E como que ele é formado aí na visão da antropologia hebraica? Nós temos via de entrada, que são os sentidos, certo? Então nós olhamos, o olhar ele é amplo, o olhar sempre pega o todo, enquanto o ouvir é específico. Por isso que em Deuteronômio 6 vai dizer: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quer dizer, ouve Israel, não fala veja Israel, não fala leia Israel, ouça. Porque o ouvir, ele é essa coisa do específico. Então o ouvir e as mãos e os pés, que é sinal de poder, é sinal de intervenção divina, mas também de carinho e de violência, são canais de entrada e canais de saída. Então entra pelo ouvido, entra pelo olhar, e se for o caso pela boca também, e vai para onde? Para o bom tesouro do coração. É dali que vai brotar assassinato. O que é o coração? O lugar da decisão. Como que a gente forma a decisão? Nós somos formados nas decisões humanas desde que a gente nasceu. Desde que mamãe falava: isso pode, isso não pode. Nós somos, e como mãe fala que não pode, a criança fala com a criança, bate na mão da criança, ou ela enfia na mão na tomada, não é? Olha o que você está fazendo. A criança não está vendo o que ela está fazendo? O que a mãe está querendo dizer com olha o que você está fazendo? Preste atenção naquilo que você faz. Isso é que forma o nosso interior. E isso se externaliza pela boca, tá? Pelo aquilo que sai, que é a palavra. Isso se externaliza pelo simbolizado pelas mãos e pelos pés, que é um modo da gente se relacionar com o mundo. Então há uma estrutura dentro de nós, tá?
A primeira estrutura é e são os afetos, aquilo que toca e aquilo que nós tocamos. Nós somos marcados na vida pela afetividade que nós tivemos. Essa afetividade, que é tudo aquilo que entrou, vem desde, a afetividade pode ser negativa ou positiva, né, Jé? Então tem a afetividade positiva, que é o carinho, mas também a negativa, que é o abuso ou a violência. Isso também machucou dentro de nós, sim ou não? Isso marcou a nossa vida. Não só as coisas ruins, mas as boas também. Isso foi formando o que em nós? A memória. O que é a memória no organismo espiritual? Memória, entendimento e vontade. A memória é aquilo que vai acumulando dentro de nós. Essa memória, ela vem primeiro pelo entendimento, certo? Então eu vou entendendo que esse mundo vai formando minha memória. Quando vem pela via do afeto e aí das paixões, que se externaliza pelas emoções, vai formando os meus sentimentos. Então vamos explicar isso. Você sabe que está sol, que está um tempo seco e que não vai chover, porque normalmente assim. Por isso vem da onde? Do entendimento que você teve, que você mora no Brasil desde que você nasceu, então você entende mais ou menos como funciona o tempo aqui. Esse entendimento está na tua memória, porque quantos outonos já não teve na sua vida? Você já aprendeu a ler, não aprendeu? Agora, tem a memória que vem pelos afetos, aquilo que nos toca, e isso vai marcando em nós. Quando essas paixões, essas emoções vai calando no nosso interior, é o que vai formando o sentimento. O que é amar? Amar é bom? Depende daquilo que você ama. Por isso o amor é classificado como paixão. Por quê? Você pode amar coisas erradas, como o ódio também pode ser bom, na medida que você odeia coisas erradas. Agora, você ama ou odeia de acordo com a tua história de vida. Não há coisas na sua vida em que, quando aquilo se apresenta diante de você, imediatamente começa a mexer com as tuas emoções. Por exemplo, algo que é totalmente fora, o pôr do sol. Por que muitas pessoas têm vontade de chorar no pôr do sol? Porque é símbolo de morte. O sol está morrendo. E que vem vindo o quê? A noite. E a noite é escuridão. E isso me dá medo. Medo é paixão. E isso foi criando sentimento dentro de mim. Coisas, por exemplo, que uma injustiça, vem ira no seu coração. O que é ira? É aquele processo de indignação, porque eu me solidarizo com aquilo e eu me revolto com aquilo. E aí vem sentimento que eu quero intervir naquela realidade. Só que ser humano, gente, não tem até aqui vem a razão, daqui para lá vem a emoção. Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto e misturado. E isso se externaliza na nossa vida. Esse é o organismo espiritual. Você reza e tem relacionamento com Deus, não é só através da razão. Quando você privilegia a razão no relacionamento com Deus, como que a gente chama isso? Você se relaciona com Deus só pela razão, só pelo seu intelecto, só pela inteligência, e deixa teus sentimentos do lado. Oi? Racionalismo, intelectualismo.
Quando você fica só no sentimento e relaciona-se com Deus só com o sentimento, como que chama isso? Sentimentalismo. E também, quando é muito para dentro, chama intimismo. A gente é chamado a se relacionar com Deus como? Com cabeça, coração e joelho, que é a nossa dimensão transcendental. Se você não se colocar todo o seu organismo espiritual, tudo aquilo que é memória intelectiva, memória afetiva, no relacionamento com Deus, você vai sempre ficar capenga. Por isso, conforme Romanos 8, o Espírito se une ao nosso Espírito, para atestar que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo se une ao meu Espírito, para que eu possa verdadeiramente proclamar, viver que eu sou filho de Deus. O Espírito não se conecta somente com a sua dimensão emocional. O Espírito não se conecta somente com a sua dimensão intelectiva, e nem só com a sua dimensão transcendental, mas ele tem que te pegar por inteiro. Por isso, qual o primeiro elemento para a gente entender a nossa relação com Deus? A gente tem que ter um querer. Eu quero me relacionar com Deus. Primeiro. Segundo, a relação do Espírito Santo comigo e conosco tem que nos levar a quê? Ao autoconhecimento. Quando a gente fala de cura interior, ela vai pegar o intelectivo e vai pegar o sentimento também, para curar lá o profundo da memória que está no coração. Porque ninguém entra na sua consciência a não ser Deus. A não ser Deus. Por que isso é tão importante? Eu não falei de decisão, certo? De vontade. A vontade é movida pelo quê? Não é só pela razão, e não só pela emoção, é por tudo. Quando nós agimos só pelo intelectivo, só pela razão, só pela inteligência, aquilo não transforma a nossa vida. Quando vai só pela emoção, é a semente lá do semeador. Cai, cresce depressa, beleza, Só que aquilo não permanece. Ou a gente toma decisão com aquilo que somos, ou a gente não vai crescer espiritualmente. Para você tomar boas decisões na vida segundo Deus, é necessário o Espírito te dar a graça do autoconhecimento. Aí você vai viver numa espiritualidade verdadeiramente cristã. Muitas vezes as pessoas querem uma espiritualidade do quê? Somente exterior. Elas são atraídas pela indumentária, elas são atraídas pelo exterior, elas são atraídas pela uma oração ou outra que promete isso ou aquilo, tá? A indumentária, o exterior é necessário, mas sem o propósito de se autoconhecer, deixar que o Espírito transforme a tua vida, teu modo de pensar, para que ao externalizar a tua vontade seja uma vontade unida a Deus, porque esse é o processo da vida humana, gente. O que é ser santo? É quando a gente reza o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, a minha vontade é a mesma de Deus. Aí eu sou santo. Aí eu sou santo. Quando a minha vontade é só baseada na carne, é nessa coisa que passa, aí eu não sou movido pelo Espírito, eu sou movido por mim mesmo. Então, resumindo, nós temos uma dimensão racional, que entra conhecimento, como eu estou fazendo aqui. Nós temos uma dimensão sentimento, que é preciso ser trabalhada também, e temos uma dimensão transcendental do relacionamento com Deus.
Isso tudo é essa memória, é esses sentimentos que vai dirigir a decisão que você toma, certo? Que entra pelo afeto e vai mudando você. Deu para entender isso? Tá? E aí você tem que tomar decisões. Nós não queremos tomar decisão para matar os outros, né? Nós queremos tomar decisões para fazer o bem para os outros. E aí nós queremos pedir a Deus que vá transformando minha memória, meus sentimentos, para que a minha vontade se externalize em algo de bom. Mas eu não posso acreditar que a graça é mágica. Eu tenho que querer, eu tenho que buscar. Eu vou buscando no intelectivo formação e nos sentimentos entendendo o que acontece dentro de mim. E aí nesse autoconhecimento, mais a minha vontade vai se dirigir para Deus, mais eu vou tomar decisões segundo Deus. Aí eu sou uma pessoa espiritual. Ficou muito complicado, já? Olha para a criança, olha como você foi criado. Aí você vai entender o que há de memória que veio pela razão em você, o que há de sentimento que foi formado nessa vida toda, e você vai ver como aquela criança foi formada, e como você, igreja, o Espírito Santo foi pegando e foi fazendo você crescer. Foi assim com você e comigo também. Faça isso para os outros. É assim que a gente ajuda os outros a crescer. Isso é uma espiritualidade. Assim nós somos organismo espiritual. Por isso que o autoconhecimento, ele é fundamental no processo do crescimento da vida humana. E é isso que a gente busca fazer aqui. Certo? Assim a gente vai entender na próxima formação, quando a gente falar de renovação carismática católica. E aí a espiritualidade específica dela. Tudo isso, sem esse pano de fundo, a gente não entende o que a espiritualidade carismática tem a ver com tudo isso. Quem aqui já não passou por cura interior e foi transformado em cura interior na vida? Quem aqui não foi reestruturado por Deus? Quem aqui não pode dar um testemunho de que eu era assim, agora não sou? Porque Deus me transformou nisso ou naquilo. Quem aqui não passou pela convivência dos irmãos, graças ao irmão ter falado aquilo ou feito aquilo, eu sou uma outra pessoa hoje? Quem aqui não pode falar que uma Eucaristia não transformou a tua própria vida? Sabe como a gente chama essa transformação? Processo da ação do Espírito em nós. É isso que é espiritualidade. E não só um momento de bater no teto num êxtase profundo. Certo? E nem ficar sapatinho batendo para tudo quanto é lado. Esse sim é um processo de espiritualidade verdadeiramente cristã. E aí nós vamos ver. Pergunta para a próxima formação. Essas características estão presentes na espiritualidade carismática? Eu creio que nós somos prova disso. Amém? Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.